Mateus 28. Enquanto você está abrindo, só informar os irmãos, o pastor Eloy nos deixou aqui no andamento do culto, porque está auxiliando ali na classe de módulo 1 e acompanhando os irmãos que estão se preparando para serem recebidos como membros novos da igreja. Então pediu para avisar a igreja que não está nessa parte para frente do culto por conta disso. Mateus 28, nós vamos ler os versículos mais famosos desse texto, de 18 a 20, versículos que você conhece. E eu quero ler novamente, mas trazer uma reflexão com você a partir de algumas partes dele. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Na semana passada, nós estivemos trabalhando esse capítulo 28 de Mateus, falando aqui pela manhã com a igreja a respeito de 4 verdades que nós aprendemos e devemos exercitar a partir da ressurreição do Senhor Jesus. E o último dos 4 pontos que nós falamos na semana passada foi que a ressurreição de Jesus é o ponto de partida para o ministério da igreja. A partir do cumprimento do propósito de Deus nas Escrituras, a partir da ressurreição de Jesus, a igreja tem o ponto de partida do seu ministério. Jesus termina a sua obra, ressurreto, sobe aos céus, e agora a igreja é comissionada a continuar o ministério que Jesus iniciou. Mas é muita pretensão nossa, irmãos, imaginar que nós vamos cumprir o ministério que Jesus nos deu sem termos aqueles momentos de dificuldade, de tropeço, sem ter aqueles dias, um domingo de manhã, por exemplo, que você vem para a igreja meio que arrastado às vezes, cansado, sem ter aqueles momentos que você diz assim: puxa, tem tanto tempo que eu estou caminhando e parece que eu estou passando sempre por um vale árido, parece que as coisas estão sempre se repetindo e não consigo achar um alento para o meu coração. E pensando nisso, irmãos, porque isso acontece com todos nós, com você e comigo também, estava meditando um pouco nesse texto e a última frase desse capítulo veio ao meu coração: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. E aí algumas coisas me vieram à mente, vieram ao pensamento. Quantas vezes nós somos questionadores e quantas vezes nós somos questionados sobre a presença de Deus nas nossas vidas? Quantas vezes estamos passando por aqueles momentos mais agudos e a gente se pergunta lá dentro do coração: Jesus, o Senhor está comigo mesmo? O Senhor está andando comigo, Senhor? Eu não estou sozinho nesse negócio? Às vezes, diante de situações que a gente se encontra mais apertado, às vezes nós olhamos para a vida de outras pessoas, do nosso convívio, do nosso relacionamento, e pensamos: parece que Jesus só está com ele, ou só está com ela, mas comigo parece que toda vez que ele chega perto, ele erra. E nessa manhã eu gostaria de meditar um pouco com você a partir dessa expressão, irmãos: Jesus está conosco. Jesus está conosco. Jesus está conosco. Como presbiterianos, muitas vezes nós somos questionados porque as pessoas dizem: prova que Jesus está com você. Muitas vezes nossos irmãos de outras linhas doutrinárias dizem:
mas a sua igreja é muito séria, ou muito fechada, ou muito gelada. A gente ouve de tudo, não é verdade? Mas hoje eu queria tratar sobre isso, irmãos. Se Jesus está conosco, como nós percebemos isso? Como nós declaramos isso? E como nós vivemos isso? Porque não adianta apenas eu ter isso na minha mente, eu preciso viver essas coisas. Jesus precisa ser de fato a minha vida diária, para que faça sentido esse evangelho e para que faça sentido toda a minha vida. E a partir desse texto de Mateus, irmãos, e outros que nós vamos manusear na palavra do Senhor, eu gostaria que você guardasse essa frase, mas não como um moto apenas, não como alguma coisa abstrata, não como algo que às vezes você se apega como um talismã, mas como uma realidade para o seu coração. Jesus está de fato conosco. E eu aprendo isso, irmãos, em primeiro lugar por conta da palavra dele mesmo, Jesus. Essa é a primeira coisa, lendo esse texto de Mateus, que eu trago ao meu coração, irmãos. Jesus está conosco pela sua palavra. Ele disse: eis que estou convosco. E aí, irmãos, eu preciso cada dia trazer ao meu coração que às vezes, e aí entram as críticas que muitas vezes nós ouvimos, às vezes não está acontecendo nada de forma sobrenatural aos meus olhos, às vezes eu não estou percebendo nada ao meu redor, mas de fato a palavra de Deus, que é real, que é verdadeira, ela me ensina que Jesus está comigo. É interessante você parar para prestar atenção em outros textos da própria palavra do Senhor, que trazem também essa questão. Marca um pouco aí esse texto de Mateus e vamos para um outro evangelho que vai falar também desse período, que Jesus ressurreto está trazendo algumas notícias e algumas palavras para os seus discípulos. Avança só um pouquinho, Lucas 24. Não perca esse capítulo de Mateus 28. Mas agora Lucas 24, a partir do verso 44. Lucas 24, 44, nós lemos assim: a seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras e lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. E eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Irmãos, os versículos 44 e 45, Jesus está dizendo que importava que se cumprisse aquilo que já fora anunciado na palavra de Deus. O ministério de Jesus, irmãos, se nós olharmos pela perspectiva bíblica, ele não foi nenhuma novidade para os judeus, muito pelo contrário. Tudo que aqueles povos que conviveram com Jesus, judeus, samaritanos, aqueles que presenciaram os milagres do Mestre, tudo já lhes havia sido anunciado pela própria palavra de Deus. E, irmãos, hoje não é diferente. Nós temos a Bíblia à nossa mão. Jesus está conosco e a sua palavra nos garante isso. Interessante que quando você às vezes está entristecido, você lê alguns textos bíblicos e você tem conforto, você tem consolo. A leitura da palavra de Deus, irmãos, nos aviva, nos reanima. Mais ainda, Paulo escrevendo a Timóteo diz que a Escritura é útil para nos ensinar, ou seja, a Bíblia nos dá direção, nos instrui. A Bíblia nos fascina, irmãos, quando nós lemos histórias como de Moisés, de José do Egito, passando pelos seus sofrimentos, mas ainda assim sendo conduzido pela mão de Deus.
A Bíblia nos fascina quando lemos a história de Débora, a juíza. A Bíblia nos fascina, irmãos, quando lemos a própria história de Jesus, do apóstolo Paulo e de tantos outros. A Bíblia também nos corrige, nos disciplina, nos faz ver, irmãos, vitórias que antes, onde nós só víamos derrotas, a Bíblia mostra que o Senhor tem um plano para todas as coisas. E é interessante, irmãos, Jesus está conosco pela sua palavra, e nós podemos ver nos nossos dias quantas vezes você entra dentro de uma igreja, nesta ou em uma outra, que a palavra do Senhor é pregada com legitimidade. E às vezes você está num grupo familiar, às vezes você está numa pequena reunião, às vezes você está sozinho. Mas ao ouvir uma pregação bíblica, seu coração é transformado. Às vezes você está sendo trabalhado, mexido. E de novo eu volto para a palavra do Senhor, lendo Romanos capítulo 10, versículo 17, que diz: assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Meu irmão, guarde isso nessa manhã. Jesus está conosco pela sua palavra. Nesse próprio texto de Lucas 24, Jesus, um pouco antes, está andando pelo caminho que ia para Emaús, acompanhando 2 discípulos. E o versículo 31 e 32 dos 2 discípulos falando um para o outro, eles diziam: olha, não ardia o nosso coração quando ele nos expunha as Escrituras. Mesmo sem reconhecer Jesus à primeira vista, a palavra de Deus produzia no coração daqueles homens transformação. Jesus está conosco pela sua palavra, irmãos. Guarde nessa manhã que se você muitas vezes tem se sentido vazio, às vezes se sentido deslocado, às vezes se perguntando aonde está Jesus, esse Jesus que eu canto tanto, leia a palavra de Deus. Olhe para a palavra e viva, porque a palavra do Senhor é poderosa. A palavra do Senhor é quem nos traz vida. O reverendo Jeremias Pereira havia perdido sua esposa, uma doença terrível, e ele conta no seu testemunho que muitas coisas foram feitas para que ele tivesse consolo. O conselho da igreja o liberou das suas atividades para que ele pudesse viajar, passear, estar mais tranquilo, afinal era um momento muito dolorido. Mas ele conta, irmãos, que o dia que houve realmente cura para o seu coração, ele estava dentro de uma igreja e enquanto o sermão era pregado, Deus trabalhou no coração dele. Ele nem mesmo se lembra do que foi pregado, mas ele sabe que enquanto a palavra fora pregada, Deus estava operando no coração dele. Não despreze a palavra de Deus. Mas Jesus está conosco. Volte para o texto de Mateus. Jesus está conosco, irmãos, pela sua palavra. Eis que estou convosco. Mas Jesus está conosco, irmãos, ordinariamente quando nós caminhamos em obediência ao seu mandato. O texto diz: ide, fazei discípulos, batizando, ensinando. O Senhor nos dá algumas instruções, irmãos, que são as nossas diretrizes básicas como igreja. E quando Jesus afirma que está conosco todos os dias até a consumação do século, Ele nos ensina, irmão, que ordinariamente, cada vez mais nós temos que vivenciar esse ciclo que Ele nos ensina nesses versículos. Eu aprendo sobre Jesus, ouvindo o Evangelho, trazendo sobre a minha vida a cada dia o aprendizado sobre o ministério de Cristo. Nós falamos isso semana passada. A missão da igreja é ir até Jesus e levar Jesus para as outras pessoas. Eu aprendo sobre Jesus e o Evangelho. Eu não só aprendo, irmãos, mas eu começo a colocar em prática isso na minha vida. Eu começo de fato a entender qual é o meu objetivo como homem.
ser humano. Por que eu fui criado por Deus? De novo, eu volto para a palavra e aprendo isso. Mas se eu ficar só nesse ponto, irmãos, a minha situação está incompleta. Eu preciso, todos os dias, ter no meu coração, ter na minha mente, que a minha missão é viver o Evangelho e anunciar esse Evangelho. A vida da igreja, ela se baseia em evangelismo e discipulado. Evangelismo e discipulado. Evangelismo e discipulado. Agora, na nossa particularidade, como nós desenvolvemos o evangelismo? Através do nosso testemunho. Simples, direto, mas diário e constante. Todos os dias eu encontro com alguém num ponto de ônibus, eu encontro com alguém no trânsito, eu estou com alguém no meu serviço, eu almoço com uma pessoa, eu janto com outra, eu estou com os meus filhos, com os meus pais, eu estou com gente perto de mim. E o Senhor me diz: vai, faz discípulo, ensina as pessoas. E aí, irmãos, nós começamos a experimentar nesse processo aquelas dificuldades que são normais, timidez, por exemplo. Como falar do amor de Jesus se eu tenho os meus problemas também? Como falar de Jesus no meio dessa correria que nós vivemos? E é verdade. Mas a realidade, irmãos, é que no meio disso tudo, enquanto esse processo ele é vivido, é experimentado, enquanto nós experimentamos dificuldades, irmãos, Jesus está conosco ali. E no meio desse nosso processo ordinário, o Senhor Jesus traz o extraordinário sobre nós. Ele vai nos capacitando, Ele vai nos dando discernimento, Ele vai mostrando qual é a hora e a palavra que deve ser falada. Jesus vai enchendo o nosso coração. Às vezes nós encontramos uma pessoa que nós não temos a menor vontade de falar do amor de Deus para ela. Porém, se eu estou entendendo que é minha função anunciar o Evangelho, eu abro a minha boca. Antes eu falo com o Senhor: Jesus, Tu sabes que o que eu estou vivendo agora, capacita o meu coração. E aí, irmãos, acontece aquelas coisas que nós ouvimos por aí e nem sempre entendemos. Alguém diz assim: foi eu abrir a boca e o Senhor me usou para falar. Foi eu começar a falar de repente do sol e Jesus me fez chegar até uma doença que aquela pessoa estava vivendo e eu pude anunciá-lo apenas que Jesus o amava e Deus abriu uma porta para anunciar o Evangelho. Irmãos, o Senhor Jesus não precisa que nós sejamos evangelistas profissionais, mas Ele precisa que nós tenhamos a mente e o coração ligado nele, para que quando encontramos com alguém, às vezes tomando um café, às vezes falando do tempo, às vezes falando de futebol ou qualquer coisa, o Senhor nos direcione para dizer: fale sobre mim. De uma forma honesta, mas de uma forma simples, do jeito que a gente é. Nós somos uma geração, irmãos, que estamos começando a nos acostumar a apenas ouvir sermões. Hoje em dia, eu não posso afirmar que isso é total, porque eu estaria sendo leviano, mas a realidade é que muitas igrejas, a maioria das pessoas entram e saem, ouvem, saem com as suas cabeças cheias, mas poucos abrem os seus lábios para falar sobre aquilo que tem sido transformação nas suas vidas. Será que isso acontece conosco? Interessante, irmãos, que qual é o maior exemplo que eu tenho para afirmar essas coisas? É a vida do próprio Jesus. Há um texto muito conhecido, João 16, 33. Quando eu falar esse versículo aqui, você vai se lembrar dele. Mas o versículo anterior, João 16, 32, Jesus fala para os seus discípulos: olha, o tempo está se cumprindo e vai chegar os dias agora, e Jesus diz para eles que vocês vão me deixar. Os seus discípulos, vocês vão me deixar. Eu estarei sozinho. Mas isso é para que vocês aprendam, e aí vem o versículo que você conhece, que no mundo tereis
Jesus estava falando das aflições, em primeiro lugar, os seus próprios discípulos o abandonando. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, mesmo vocês me abandonando naquela hora da cruz, eu estou dando exemplo para vocês que eu venço a morte. Irmãos, o que eu aprendo com esse versículo é que às vezes nós estamos buscando dentro da igreja aquele apoio e não temos. Às vezes nós queremos um irmão que ande conosco lado a lado, ombro a ombro, e não encontramos. Às vezes nós queremos, irmãos, exigir de outros irmãos aquela força, aquele carinho, aquele companheirismo, e esses outros irmãos às vezes estão tão cansados e tão machucados quanto nós, e nós os cobramos. Mas eu aprendo com a palavra de Deus, irmãos, que Jesus falou assim: os meus discípulos me deixaram sozinho, e nem por isso eu desanimei. E eu quero trazer para o seu coração, meu irmão, que às vezes a própria igreja nos abandona. Mas aí vem o versículo: no mundo nós temos aflições, mas tem de bom ânimo, mesmo que pareça que você esteja só, Jesus está conosco, guarde isso. Você jamais está afastado de Jesus. Esse irmão que está aí do seu lado, essa irmã aí à sua frente, atrás, pode te virar as costas hoje, aqui, acabando o culto, mas Jesus jamais vira as costas para você. Por isso que é bom a gente ler texto e contexto, irmãos. Não é só dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Lê o que tem antes. Posso passar fome, posso passar frio, mas eu posso enfrentar isso naquele que me fortalece. Meu irmão, enquanto o processo de nós irmos ao mundo anunciando a palavra de Deus, enquanto acontece o processo de fazermos discípulos, e fazer discípulo não é você apenas ter um estudo formal com um irmão, uma irmã, alguém que é novo convertido. Fazer discípulo, meu irmão, significa às vezes você estar aqui nessa área de convivência e testemunhar para a pessoa de algo que Jesus fez na sua vida nessa semana. Estar às vezes aqui dentro do templo e gastar alguns minutos orando por um irmão que você nem sabe o nome, mas estar com o seu coração ligado e dizendo: Senhor, por quem eu devo orar? E de repente você levanta a cabeça e o Espírito do Senhor fala assim: ora por aquela pessoa. Discipular, irmão, significa nós entendermos que estamos aqui num contexto comunitário. Você não está sozinho na igreja. Você não é uma ilha. Não é. O Senhor Jesus está conosco. Como nós vemos isso, irmãos, na história da igreja, o texto que nós lemos, Jesus está antes de subir aos céus. O texto de Lucas 24, Jesus está dando as suas últimas orientações para a igreja, porque ele está subindo aos céus. O texto que nós lemos de Lucas diz: ficai na cidade até que sejais revestidos de poder. E logo depois, Atos capítulo 2, o Espírito Santo reveste a igreja de poder. Mas reveste a igreja de poder para quê? Para sermos testemunhas do Evangelho do Senhor. E esse ciclo então começa. Irmãos, eu vivo o Evangelho, eu aprendo e vou crescendo, eu vou ensinando para outras pessoas e testemunhando para as outras pessoas, e Jesus está comigo nessa hora. Todos os problemas que acontecem nesse meio, irmãos, eu preciso entender que Jesus está comigo. Aqui vai uma advertência: não espere Jesus resolver todos os seus problemas para depois você começar a servir a Jesus. Não coloque condições para o Senhor. Não espere que Jesus faça de você, jovem, um profissional de muito sucesso para que aí você vá dedicar a sua vida ao Senhor. Porque a realidade vai mostrar que quando você for esse profissional, você terá muitas preocupações, talvez muitas mais do que você as tem hoje enquanto estudante. Não espere você, meu irmão, minha irmã, quando eu arranjar um marido ou esposa, eu vou servir a Jesus. Não espere você, pai, quando os meus filhos crescerem, eu vou servir a Jesus. Não espere você, meu irmão, que de repente passa por um problema de saúde.
Quando eu melhorar, eu vou servir a Jesus. Aprenda com todas as dificuldades. Sirva ao Senhor na medida em que você puder hoje. E você vai provar que Jesus está conosco. Jesus se manifesta de todas as formas sobre nós. Irmãos, nós vimos que Jesus está conosco pela sua palavra. Nós vimos que Jesus está conosco, irmãos, quando nós entramos no processo de obedecer ao seu mandamento. Mas em último lugar, nessa hora, eu quero compartilhar com você, meu irmão, que Jesus está conosco sempre. Jesus está conosco sempre. O texto de Mateus diz: estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Isso significa, meu irmão, que Jesus não tira folga. Jesus está conosco, irmãos, hoje, domingo, feriado, dia santo. Jesus curou no sábado. Jesus está conosco no Natal, na Páscoa. Muita gente diz assim: vigia, irmão, que o diabo não tira férias. Pois eu quero te dizer, meu irmão, se alegra, pois Jesus, além de não tirar férias, ele cuida do diabo e cuida de você. Jesus destrói os poderes das trevas e Jesus toma conta da sua vida, como está cuidando agora. Você pode estar se perguntando: mas o que está acontecendo agora? Eu posso te responder, meu irmão, você tem noção do que acontece no mundo sobrenatural? Você sabe de que o Senhor Jesus já te livrou hoje? Você não tem esse poder. Você não tem o poder de saber o que está acontecendo atrás daquela parede agora. Mas quantas vezes, irmãos, na nossa incredulidade, nós só enxergamos Jesus quando alguém vem trazer um milagre daqueles que a gente chama de milagrão. Opa, glória a Deus, aleluia. Mas a palavra do Senhor nos diz que se você abrir os seus olhos hoje pela manhã, já foi um milagre. A palavra do Senhor nos diz, irmãos, podemos estar aqui juntos, um irmão com o outro, estender as mãos e dar um cumprimento. Isso também é um milagre. Sobretudo nesses nossos dias que as pessoas se recusam a ter até mesmo informações umas das outras, porque não queremos nos envolver com mais ninguém. Meu irmão, às vezes nós estamos dentro da igreja esperando que Jesus nos toque, nos dê uma animada. Jesus, está na hora, me levanta, me tira desse desânimo, me tira dessa prostração. Senhor Jesus, faz agora com que eu saia desse negócio aqui alegre. Ah, meu irmão, se você é um leitor da palavra de Deus, você já é alegre por natureza. Se você é um pregador da palavra do Senhor, ainda que seja para o seu filho, só dentro de casa, ensinando as maravilhas do reino, o Senhor já vai trazendo alegria no seu coração de forma natural. Mas aí, irmãos, nós percebemos que Jesus, mesmo quando nós não enxergamos, Ele continua do nosso lado. Tem uma canção do nosso hinário que nós cantamos, que diz: Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, dia após dia, te mostras assim. A Tua mercê, ou seja, a Tua misericórdia, nos sustenta e nos guarda. Mas eu quero guardar e trazer para você a última estrofe desse canto que diz: Tu és fiel, Senhor. Muitas igrejas cantam: fiel a mim. Está errado. O Senhor é fiel a si mesmo, a Ele mesmo. Como assim, pastor? Jesus não é fiel a mim? É. Mas a fidelidade que Jesus tem para conosco, irmãos, antes de qualquer outra coisa, é a fidelidade que Jesus tem para com Ele mesmo e com os propósitos eternos de Deus. Porque se Jesus fosse fiel a mim, eu, pastor Jefferson, de acordo com o que eu faço, irmãos, de acordo com a minha personalidade, de acordo com o meu gosto, de acordo com a minha história, eu estava a pé. Se Jesus fosse fiel, irmão, a cada um de nós, hoje ele está animado, toma a benção, irmão. Hoje ele está triste, vou segurar. Não, hoje ele trouxe a família para a igreja, unção dobrada. Não, hoje ele não trouxe ninguém, ele está
muito jururu. Vou só... Já pensou? Se o Senhor, irmãos, andasse de acordo com o nosso ânimo, se o Senhor andasse de acordo com a nossa alegria, onde nós estaríamos? Mas é por isso que textos como o do Isaías 53 fazem todo sentido. É por isso que textos como o de Romanos, em todo o seu escopo, fazem sentido. O Senhor não olhou para cada um de nós segundo os nossos merecimentos, segundo as nossas obras, segundo a nossa força, mas o Senhor olhou para você, meu irmão, sabendo que você estava no propósito dele. Não importa o que você fez, Deus te amou e te ama até hoje como você é. Isso significa que você nessa hora, enquanto eu estou falando, você pode estar extremamente incomodado. Deus te ama dessa forma. Isso significa que enquanto eu estou falando, você pode estar com seu coração apertado ou alegre. Deus continua te amando dessa mesma forma. Isso significa, meu irmão, que Jesus está com você, quer você queira, quer não. Jesus está com você em todos os momentos da sua vida. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Mas aí vem algumas coisas que você precisa entender. Está na hora do louvor, levantando as mãos, irmãos? Jesus está contigo. Você está orando pela igreja, pelos pastores, pelos ministérios da igreja? Jesus está contigo também. Agora, na hora que você está, de repente, usando a sua boca para falar mal de alguém, Jesus está ali contigo ouvindo também. Isso significa, meu irmão, que quando você descrê do poder do Evangelho, Jesus está ali te acompanhando e te vendo também. Isso significa, meu irmão, que às vezes quando você está em pecado, traindo a confiança de alguém que te ama, Jesus está ali te vendo também. A Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Mas a Bíblia nos ensina também que Jesus é aquele que sabe de todas as coisas, está em todo lugar. Às vezes nós pensamos, irmãos, que Jesus está longe. Não está. Jesus é fiel a si mesmo. Mesmo pecadores, Ele nos ama, mesmo quando nós vacilamos. Portanto, nessa manhã, se você está um tanto quanto descrente, aprenda a viver pela palavra de Deus. Aprenda a ler a palavra de Deus. Aprenda a exercitar, meu irmão, minha irmã, Jesus está comigo. Jesus está comigo. Eu não sei o que você está passando hoje. Não sei qual o problema lá no seu negócio, na sua empresa, no seu trabalho, na sua escola, na sua família. Mas Jesus está ali. Assim como aqueles homens, os discípulos, estavam no barco e o barco no meio da tempestade, eles estavam olhando para a tempestade, mas não se lembravam que Jesus estava dentro do barco. Jesus está no seu barco. Creia, meu irmão, que Jesus está conosco e Ele não falha. Eu e você falhamos, mas até na nossa falta de fé, Jesus nos toma pela mão e nos livra. Ele está conosco. Por último, quantas vezes você já viu e já testemunhou Jesus agindo em seu favor? Quantas vezes você já não falou com alguém ou com você mesmo? Puxa, que coisa boa, Deus agiu hoje na minha vida. Será que Jesus cansou? Não. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Isso significa que Ele te amou ontem, te ama hoje e vai te amar para sempre também. Baixe sua cabeça em nome de Jesus.
Enquanto você está de cabeça baixa, gostaria que você abrisse o seu coração para o Senhor. Se você muitas vezes, irmãos, tem lançado a sua expectativa sobre outros irmãos, sobre os líderes, a minha pergunta é: onde está Jesus nas tuas expectativas? Se você tem se esquecido do poder do Senhor, que tal começar a pedir perdão? E pedir ao Senhor que te visite, pedir ao Senhor que te trate, e que Ele confirme na tua vida, pela palavra, pelo trabalho do Evangelho, e se for necessário, até mesmo de maneira sobrenatural, que Ele confirme que está do teu lado. Então, orar agora, pedindo ao Senhor que te faça alguém fiel a Ele, como Ele é fiel a você, independente das circunstâncias. Tem dia que a gente está realmente mais desanimado, mas não importa, se Jesus está conosco, a gente vai começando a caminhar e Ele vai nos erguendo. Tem dia que a gente está mais prostrado, temos muitos problemas, não importa, Jesus está conosco e Ele vai cuidar de cada um dos problemas no tempo certo. Vamos falar com o Senhor. Senhor, nós te agradecemos nessa manhã pela Tua palavra. Deus, um texto que a gente conhece tão bem, mas eu creio que nessa hora o Senhor está trazendo a nossa memória, Pai, que às vezes nós colocamos expectativas em pessoas, em coisas, em sinais, mas nos esquecemos do Senhor das expectativas, nos esquecemos do dono da palavra, nos esquecemos daquele que é o nosso Rei. E Jesus, nessa hora, queremos te rogar que o Senhor nos perdoe por muitas vezes não crermos e atrelarmos, ó Deus, a nossa glorificação, o nosso louvor a apenas aqueles momentos bons. Mas te pedimos também, Senhor, que o Senhor nos tome pela mão e nos faça continuar a caminhar em direção ao Senhor e te louvando, te agradecendo, porque o Senhor está conosco, o Senhor está no nosso barco, o Senhor está dentro da nossa família, olhando cada um dos nossos queridos, o Senhor está dentro do nosso trabalho, tomando conta de nós e nos limpando, nos purificando e nos oferecendo a graça de crescermos profissionalmente, mas também como evangelistas no nome do Senhor. O Senhor está na nossa escola, o Senhor está, ó Deus, conosco onde quer que nós estejamos. Louvado seja o teu nome por isso. Jesus, nessa manhã, queremos, em nome do Senhor mesmo, renovar o nosso compromisso de fé, de crer, não pelo que vemos, mas por aquilo que aprendemos e ouvimos, aquilo que os nossos pais têm nos contado, e levar essa história adiante para a glória do Senhor. E, ó Deus, ainda assim, se há alguém entre nós que precisa de um milagre do Senhor, que o Senhor, na tua graça, Senhor, na tua misericórdia, na tua providência, que é tamanha e além de nós, o Senhor esteja sendo servido em fazer esse milagre na vida daqueles que necessitam. Quem precisa de cura, Senhor, que o Senhor esteja sendo servido em curar. Quem precisa, Deus, de uma porta de emprego, de um acesso, ó Deus, à vida financeira melhor, que o Senhor esteja fazendo esse milagre. Quem precisa, Deus, de reconciliação, de perdão e de perdoar, que o Senhor também esteja abrindo corações nessa manhã para a glória do teu nome. Deus, sobretudo, ensina-nos, ó Deus, que o Senhor nos deu o poder de decisão, o Senhor nos deu o poder da iniciativa, e o Senhor nos disse que estaria conosco. Então, Pai, que nós creiamos, tomemos as rédeas das situações que nos vêm à mão, e, ó Pai, venhamos a agir de acordo com a tua palavra e com o teu poder, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória ao nome do Senhor.